Shalom, queridos, espero que vocês estejam bem. Mais uma vez eu aqui para passar para você outro vídeo, o terceiro vídeo da série Presença, Unção e Poder. Novamente nós vamos estar falando sobre a presença. Eu que coloquei o nome aí, Fundamentos da Presença, né? Foi eu que coloquei durante essa jornada que eu tenho vivido aí, falando sobre unção, né? E cura, e libertação e é tudo aquilo que o Senhor nos direciona para liberar e manifestar aqui na terra. Então, durante esse tempo, eu entendi algumas coisas e eu quero passar para você nessa série sobre esse fundamento que eu falo, é o fundamento da presença. Para a gente encerrar falando sobre a presença e entrar sobre unção e poder. Tá bom? Então, se você está gostando desses vídeos do canal, você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa aí o sininho para mais vídeos e notificações que nós vamos estar passando para ti. Compartilha com o máximo de pessoas para que elas possam também receber desse conteúdo e ser instruídas pelo Espírito Santo através desses vídeos. Proclamação aí do Evangelho, de poder, de autoridade, e nós queremos que o máximo de pessoas sejam alcançadas e possa ser instruída, amém? Pelo Espírito Santo. Então vamos agora falar sobre o que eu já falei para vocês, né? Eu que coloquei esse slogan aí, o fundamento da presença, para que vocês possam entender o que eu quero estar falando. Eu já falei sobre 2 vídeos anteriores sobre a presença de Deus. Agora nós vamos estar falando novamente sobre a presença. E eu acho que é o fator agora principal para a gente encerrar e passar para unção e poder, tá bom? Vamos comigo aqui. O que eu acho muito interessante, né, durante toda a história, foram histórias do povo de Deus que vieram com grande dificuldade. Eu posso dizer, até começaram com grande dificuldade. E no meio da jornada tiveram testes. O Senhor testou o coração de muitos, né? E durante esses testes muitos foram aprovados e outros foram não aprovados. Um alcançaram e outros não alcançaram, por meio justamente do coração, por meio do amor. É isso que eu quero falar, que é o maior fundamento, é o amor. É o primeiro mandamento, né? E aqui está escrito, eu quero já falar as escrituras aqui, com Marcos 12, né? 30, amém? Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, Marcos 12, verso 30, né? Ele fala isso. Não há outro mandamento maior do que estes. Primeiro, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E depois, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O fundamento de todas as coisas é o amor. Sem amor, se torna o quê? Eu já falei em alguns vídeos. Sem amor se torna feitiçaria. O poder sem amor se torna feitiçaria. Mas o amor com o poder se torna a manifestação do reino de Deus. Amém? E tem muitas pessoas que têm exercido o poder, mas não têm o fundamento do amor. E nós vamos ver durante toda a história, todo o percurso, e também muitas pessoas têm aí errado, como eu falei no próximo vídeo, inicia certo, mas no fim acaba mal. Ou no decorrer, no meio da jornada acaba mal. Porque lhe falta o quê? A base. Lhe falta o quê? O fundamento, o amor.
Ele está cheio de poder e dons, mas se não tiver amor, aí a gente entra em Coríntios, 1 Coríntios 13, que diz assim, 1 Coríntios 13, capítulo 13, o verso 1 diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, olha aí, o apóstolo Paulo já está falando língua dos anjos, natural, língua dos anjos, dos homens, natural, e dos anjos, já está falando algo natural e algo celestial, já está falando de dons. Se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Se eu não tiver amor, não adianta eu estar orando em línguas, não adianta eu ser eloquente nas minhas palavras. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada eu serei. Olha aí, o verso 2. Ele fala de profecias, ele fala de mistérios, ele fala de conhecimento, ele fala de fé, ele fala praticamente de dons, dom de línguas, dom de profecias, dom de discernimento, dom de fé. Então, queridos, ele está falando de dons aqui. Se eu não tiver amor, nada eu serei. Aí o verso 3 diz, ainda que eu dê aos pobres tudo, amém? O que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Aleluia! O amor, olha o que diz, o amor é paciente, paciência. Davi esperou para poder estar sendo o que? Gerado o tempo, para que o tempo certo ele pudesse estar debaixo da promessa de Deus. Caleb esperou 45 anos, paciente, porque quem tem promessa, porque quem tem uma palavra de Deus, ela vai se cumprir, mas precisa de paciência, amém? Paciência, aleluia. O amor é bondoso. Ele está falando do caráter de Deus, porque Deus é amor. João fala isso, Deus é amor. Então a bondade, ser bondoso com os outros. O amor não inveja, não busque as coisas dos outros. Não anda atrás das coisas em si dos outros, não inveje as coisas dos outros, porque Deus tem algo esperando para você e já está liberado. Não se vanglorie, o apóstolo Paulo disse, de nada eu tenho para que venha me vangloriar, a não ser na cruz de Cristo. E não se orgulha. João Batista disse que diminua eu e ele cresça. Olha que algo incrível. Uau, chore, cara, machanarama. Uau, o amor, ele diz, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não procura seus próprios interesses. Aleluia, aquele que morreu com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. Aleluia. O amor não maltrata. Perseguição religiosa dentro da igreja, perseguição religiosa contra os profetas, contra a unção, contra o mover do Espírito, perseguição, não maltrata. Paulo ele ia para maltratar os servos do Senhor. O amor não procura seus próprios interesses. O amor não se ira facilmente. Fala de testemunho. Testemunho não se ira. Aí entra os frutos do Espírito. Entra a presença em ação, relacionamento. Quem tem relacionamento tem frutos.
Quem se relaciona com a presença tem dons espirituais. E quem se relaciona com a presença anda em fundamento, e o fundamento é o amor. Amém? É o amor. Aleluia. O amor não guarda rancor. Estevão, olhando para o céu, disse as mesmas palavras de Cristo. Ele disse: perdoa eles porque eles não sabem o que fazes. Queridos, o Evangelho é um Evangelho de perseguição. Talvez você não foi perseguido, mas as Escrituras dizem: por amor do meu nome vocês serão perseguidos. Nós precisamos compreender isso, as Escrituras, porque senão vamos guardar rancor de muitos. A alma rancorosa, amargurada, pode travar o fluir do Espírito e pode tirar você do manto de amor. Amém? Então, queridos, não guarda rancor, libera. Você tem que estar livre, cara. Para a liberdade, Cristo nos libertou. E onde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade. Amém? Vamos passar, vamos lá. O verso 6. O amor não se alegra com a injustiça. Sede justo, buscai a justiça, o reino de Deus. Não é comida e nem bebida, mas é o quê? Paz. Né? Justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça de Deus. Aleluia. Mas se alegra com a verdade. Agora, olha a chave, o verso 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Para mim isso é a base, ou posso dizer, os princípios da presença. Sofrer, crer, esperar e suportar. Porque há de vir uma glória muito maior, cara. Uma glória muito maior. Há de vir sobre nós, sobre os ungidos do Senhor. Então, não adianta eu ter unção e poder se eu não tiver no fundamento. Se eu não viver o fundamento. Se não tiver o fundamento, tudo que eu venha fazer é o que eu falei antes. Poder sem amor se torna feitiçaria. Amém? Então você precisa entender isso. O fundamento é a base de tudo. Você pode perder a unção e pode perder o poder, mas não perca os fundamentos da presença. Aleluia. Não perca. A gente volta agora para Marcos 12, que ele diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Ama o Senhor. E ele diz: ama também o próximo como a ti mesmo. Então eu posso ver aí o caminho sendo trilhado por uma pessoa que quer viver debaixo da unção de alto nível, de um poder de alto nível. Porque a unção não é para mim. O poder não é para mim. A unção, ela me capacita, mas o que provoca em mim é para o próximo. É para amar o próximo, é para ter compaixão dos perdidos, é para ter compaixão dos cativos, dos oprimidos, dos enfermos. E o poder é para curar. Quando eu tenho fundamento, a unção dá o aval para que o poder de Deus se manifeste para tocar o meu irmão. Então, queridos, ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E se você quer viver uma vida de reino de Deus, ama também o próximo. Ama a igreja. Ama os irmãos. Suportai-vos todos em amor.
Amém? Isso é fundamento para que você venha agora viver aquilo que você tem buscado tanto com a presença de Deus. É uma unção de alto nível, um poder de alto nível para ajudar as pessoas. Lembra, não se vangloria. Não busca os seus próprios interesses. Tudo que o Senhor quer liberar sobre nós, eu já posso dizer, tudo que Ele já liberou, só precisa se manifestar, é para pessoas, para nações, para cidades, para becos, vielas, para os presídios, hospitais, para as pessoas. Você é um rio só liberando as emanações do rio do Eterno. Você me entende isso? Você me entende isso? Ama o Senhor. Não adianta ter palavra profética, não adianta ter cargo, não adianta ter uma unção sem entendimento. Não adianta, queridos. Eu posso ver agora em Mateus 16, quando Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? E Pedro, pela revelação, fala que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o Senhor fala para ele: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Olha, uma palavra profética. E eu te entrego agora as chaves do reino dos céus. Uau, meu irmão. Pedro agora estava o cara, o apóstolo, o pastor da galera. Pedro agora estava ali vivendo debaixo de uma palavra de Deus. Mas foi Pedro que negou. Foi Pedro que cortou a orelha de Malco, envergonhando. Foi Pedro que abandonou. Foi Pedro que deixou, de ouvir a palavra profética, de acreditar, de suportar, de crer, para poder voltar às velhas práticas, pegar o barco novamente e orar, e levar os apóstolos também com ele, para orar no mar. E agora Jesus vem e chama ele e pergunta o que a Pedro? Onde está a tua palavra profética? Onde está a unção que eu liberei sobre ti? Para que você venha ser a continuidade do meu trabalho, a igreja do Senhor. Deus não pergunta sobre isso. Deus não pergunta da unção, Deus não pergunta se ele está manifestando poder no nível da unção dele. Jesus não pergunta isso. Jesus não pergunta a Pedro sobre qualquer coisa que não seja o fundamento. Pedro, eu fui, mas eu disse que ia voltar e você perdeu os fundamentos. E ele perdeu os fundamentos. E ali Jesus novamente diz: Pedro, tu me amas. Amarás o teu Deus, cara, de todo o coração. Durante o teu chamado, essas palavras vão vir sobre o teu espírito. Tu me amas? Tu me amas? Porque não é sobre fazer, é sobre ser, é sobre pertencer, é sobre se tornar pertencente do reino. Primeiro Deus chama a gente para pertencer, para depois ir, para depois ser enviado. Então ele disse: tu me amas por 3 vezes. Ele disse: tu sabes, Senhor. Aí foi que ele disse: então cuida das minhas ovelhas. Cuida das ovelhas. Faz agora, mas primeiro você tem que entender sobre o fundamento do amor, o fundamento da presença. Porque se você não me ama, você não vai cuidar. Se você não me ama, você não vai orar. Se você não me ama, você não vai cumprir a missão, você não vai cumprir o propósito. Não é sobre ser status, não é sobre ter milhares e centenas de seguidores, não é sobre ser o cara, o profeta da vez, é sobre amor para cumprir o propósito. É sobre amor para fazer. Porque Elias, ele liberou uma palavra, mas ele foi para o Querite, ele obedeceu. Quem obedece é quem ama. Obediência é inquestionável. Se você obedece, obedece e acabou, e faz do mesmo jeito.
da mesma forma. E ele foi para o Querite, porque quem ama, quem entende o amor sobre o propósito, sobre a presença, também depende da presença. Então tudo espera. Ele disse, vai Elias, que eu já ordenei os povos. Aleluia, Elias foi. Então Elias fez o quê? Tudo crê. Elias creu. Aleluia. Elias também fez o quê? Esperou o tempo certo dos povos vir. Então Elias suportou também o tempo. Amém? E ninguém não sabe como era o tempo, mas Elias também pode ter sofrido pelo tempo. Mas ele fez o quê? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Uau, meu irmão, cara, e tudo suporta. Depois Elias agora vai para uma viúva que também estava necessitada, mas ele faz o quê? Crê de novo, espera, sofre e suporta. Amém? E suporta, a gente pode ver, se a gente for relatar, a gente vai ver os apóstolos também viveram isso. Eles suportaram dores. Paulo também crê, suportou, esperou, suportou, sofreu. Por amor ao Evangelho, Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive em mim. Então ele entendeu o propósito. A gente for ver João Batista também. Todos esses homens que viveram em alto nível da unção. Oh, xaracapa. Eles viram nesse fundamento. Eu estou passando uma chave preciosa para o teu coração. Eles suportaram, porque o Evangelho é necessário suportar. Suporta todas as pressões para que você mantenha-se firme no propósito e nos princípios da presença. Crê que talvez você esteja indo para o deserto como João Batista, mas as palavras vão se cumprir. Crê que talvez Jesus até morreu e disse que ia ressuscitar e não vai pegar o barco novamente, mas crê que ele vai voltar. Espera e suporta. Queridos, isso é muito importante. Aleluia. Por isso que Caleb esperou tanto tempo, porque ele creia. Ele sofreu e suportava, mas a promessa se cumpriu. A promessa se cumpre. Aleluia. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, às vezes você tem medo de viver o sobrenatural. Você tem medo de se entregar mais. Você tem medo de se envolver mais. Você tem medo de ouvir a voz que está pedindo para que você vá e faça e deixe. Aleluia! O verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse é o fundamento da presença de Deus. Onde muitos seguiram Ele. Aleluia! Sem saber para onde ir, como foi Abraão, cara. Simplesmente seguiu a voz. Eliseu queimou tudo, fez um churrasco e partiu. Um homem que era um empresário, 12 juntas de boi, airando a terra, queimou tudo, vendeu tudo e foi agora seguir um homem que só tinha uma capa, que não tinha casa, que não tinha paradeiro, que não tinha nada, mas quando ele jogou aquela capa nele, ele recebeu algo que ele nunca recebeu. Ele sentiu algo que ele nunca sentiu. Algo tocou ele que ninguém nunca tocou, nunca foi tocado daquele jeito. E tudo
que era brilho aqui do mundo e que ele se envolvia, que era brilhos para os seus olhos, foram ofuscados e ele começa a olhar agora uma unção preciosa, algo precioso que invadiu ele, que tocou no espírito dele, cara, tocou no seu espírito. É necessário que venhamos se relacionar no espírito. Moisés deixou a casa de Faraó, precisa se tornar um príncipe do Egito para padecer em favor de Cristo, cara. Então, aleluia, nós precisamos viver sobre o fundamento. E aí, tudo que vem acontecer, nós vamos suportar. Aleluia. Tudo que vem acontecer em nosso chamado, em nossa vida, nós vamos ter paciência, esperar que Ele vai vir, que Ele vai fazer, que Ele falou, Ele vai cumprir. Eu só preciso esperar. Aleluia. Eu só preciso crer nas promessas. Eu só preciso, talvez, suportar ou sofrer. Isso é o amor, isso é o fundamento. Isso é o fundamento. Os apóstolos morreram porque eles creram. Eles esperaram, eles sofreram e eles suportaram. E o apóstolo Paulo diz que existe uma glória muito maior. Então, queridos, o fundamento é isso. É o amor. Porque se eu amo o Senhor, eu também vou amar as pessoas. Então, quando eu olhar para as pessoas, eu vou ver que Deus o ama também. E aí o amor de Deus flui, os dons fluem, os frutos do Espírito fluem. E aí a unção se manifesta. E aí o poder é manifesto no lugar, na oração, no partir do pão, onde eu for, temos que carregar o fundamento. Tu me amas, então cuida. Tu me amas, então se envolve. Então volta a fazer aquilo que eu mandei você fazer. Tu me amas, então vai, eu te envio. Aleluia. Diz que Pedro andava e curava as pessoas pela sua sombra. A unção emanava, o poder de Deus manifestava no andar de Pedro. Aleluia, queridos. Que o Senhor te abençoe. Espero que você tenha compreendido sobre essas chaves tão preciosas. Porque, queridos, o amor de Deus, ele é a base de todas as coisas, cara. Se não tiver amor, nada eu terei. Aleluia. Vamos acabar esse vídeo falando sobre o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em nome de Jesus, shalom, até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.